Amém, boa noite, pode sentar por favor. Realmente é muito bonito. Vocês. Muito bonito, a igreja cantando em harmonia, menos eu. Cantando sobre a criação de Deus, tudo que Ele fez. E tudo que Ele fez, cantando louvores, louvando a Deus, o Criador. Mas sabe o que é melhor do que isso? Melhor do que nós cantando sobre isso, é nós como a criação de Deus cumprindo isso. São duas coisas muitas vezes diferentes. Tem muitos que cantam sobre a criação de Deus, o louvando, porque foi feito, criado para o louvor, e fazendo isso. Tomara que essa mensagem hoje à noite é um desafio para cada um de nós cumprir nosso papel. Nosso papel como filho de Deus, como um cristão verdadeiro, algo que Deus nos deu para fazer, mas a maioria faz. E se nós cumprimos o nosso papel, nós não íamos ser somente uma igreja que canta sobre isso, mas que faz. E que diferença seria entre nós, as nossas famílias, os nossos vizinhos, a nossa cidade, até o mundo inteiro. Isso é um plano de Deus. Não somente prega sobre aquilo, canta sobre isso, mas vive e compartilha com nossas vidas a vida de amor, a vida de Deus. Então, abrindo nossas Bíblias hoje à noite, vamos falar sobre esse assunto de sacerdócio real. Com essa pergunta, eu quero que você veja essa pergunta e aplique para vocês. Será que eu estou cumprindo esse papel na minha vida? Será que você é um sacerdote santo diante de Deus? Mas eu não sou sacerdote, não estudei, não fui no seminário. Não, mas se você é um filho de Deus, se você aceitou Jesus como seu Salvador, entregou a sua vida, recebeu Ele como Senhor da sua vida, Ele te colocou nesse papel, nessa responsabilidade e privilégio de ser um sacerdote santo de Deus, para ministrar as pessoas ao seu redor enquanto você vive nesse mundo. Essa é um dever nosso, cada um de nós. É isso que eu quero que nós exploramos hoje à noite, para ver se realmente vamos entender melhor o que Deus fala sobre isso. 1 Pedro capítulo 2 é o versículo onde está escrito isso na Bíblia. O apóstolo Pedro está escrevendo uma carta para os irmãos, as irmãs nas igrejas, na época que estava sofrendo muito a perseguição, perdendo muita coisa, lá através dos judeus que não aceitaram o cristianismo, e também os romanos que estavam contra tudo isso. Eles perderam muito, famílias, terras, vidas às vezes. E essa primeira e segunda carta é uma carta que o apóstolo Pedro, entendendo as dificuldades, está mandando para encorajar a eles continuar, e ainda nos tempos difíceis, ainda no meio da tribulação, cumprir o papel, terminar a sua carreira. Não desiste, não procure desculpa que eu não posso porque eu não sou assim, ou eu sou assim. Não use desculpa, não olhe ao redor que está acontecendo, que vai piorando, mas olha somente para Deus. E quando as coisas são mais escuras, a sua luz vai brilhar muito mais. Mas se nós não aprendemos e já nos preparamos viver uma vida de um sacerdote real e santo, aprovado por Deus e pronto para ajudar no ministério, a missão de Deus aqui na terra, nós nunca vamos cumprir. Essa carta, em capítulo 2, nós vamos voltar para essa para ler mais depois, mas ele simplesmente diz, segundo 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vocês, depois nós vamos ver quem são esses vocês.
vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócios santos, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis, não esquece isso, aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Nós somos salvos, nós fazemos parte da família de Deus, Deus nos dá um papel além disso para cumprir. Nós não somos só salvos para fazer parte da família e um dia morrer, sair dessa vida e ir na eternidade. Nós temos uma razão, um propósito individual para Deus nos salvar, para cumprir a missão que Jesus começou 2 anos atrás. E nisso nós devemos nos reunir, aprender, suportar, exortar, encorajar, amar, ensinar uns aos outros. E assim nós estamos sendo uma casa espiritual, ligado através do amor de Deus. Cada um de nós somos pedras vivas construindo essa casa. Eu já falei várias vezes, mas eu vejo o nosso prédio aqui, está feito de muitos blocos. Eu não sei quantos, mas tem muitos. Eu sempre pensei, seria bom que cada membro escrevesse seu nome em cada bloco, né? Para a gente saber a igreja crescer. E quando não tem mais espaço, vamos mudar para outro prédio maior. Então essa seria uma boa ideia. Nós somos esses blocos individuais que vai construindo uma casa, mas uma casa espiritual, para honrar e glorificar a Deus, fazendo sacrifícios aceitáveis diante de Deus uns aos outros. Quando Jesus morreu na cruz, o ministério dos sacerdotes que ele criou lá no deserto, lá em Egito, com Arão, irmão de Moisés, já parou. Biblicamente não tem mais ofício de sacerdote, não é mais necessário. Os sacerdotes representaram Jesus Cristo, agora Jesus se tornou o sumo sacerdote. Nós oramos diretamente para Ele e não precisamos outros sacerdotes para fazer esse papel. Mas a Bíblia diz que nós recebemos também o ministério de um sacerdote. É isso que nós vamos ver em mais detalhes hoje à noite, usando muitos versículos bíblicos para nos entender, nos mostrar que nós temos, Deus exige que nós cumprimos o papel que Ele nos deu. Quando Ele escreveu essa carta para esse povo 2 anos atrás, Ele disse para eles: vocês são agora o sacerdócio santo, para oferecer ofertas, sacrifícios aceitáveis a Deus. Eles entenderam completamente. Eles tinham um bom entendimento do Antigo Testamento. Foram ensinados todos os dias. Não tinha escrito ainda o Novo Testamento. A única Bíblia, a única escritura que estava disponível na época era a escritura que nós temos aqui na nossa Bíblia, do Antigo Testamento. Então é isso que eles estudaram. Dia após dia, anos e anos e anos. Era o livro mais importante, como deve ser hoje para nós. Mas para eles era o único. E eles estudaram, ensinaram nas escolas, todos os dias para as suas vidas. Então, quando Pedro falou que agora vocês que estão sofrendo, vocês que aceitaram Jesus, vocês são sacerdotes, mas sacerdotes santos, reais, fazem parte dessa casa espiritual. Então, eles entenderam que no Antigo Testamento, os sacerdotes ocupavam um cargo sagrado, conforme detalhado em Êxodo. Abre a sua Bíblia para Êxodo. Fala muito Êxodo 28, também em Levítico capítulo 8, e tem muito. O Antigo Testamento é muito ligado com o exercício, tudo que os sacerdotes fizeram. E Êxodo capítulo 28. Eu vou hoje à noite tentar não gastar muito tempo nas explicações, e mais para a nossa aplicação hoje à noite. Mas aqui é bem no começo.
O povo estava saindo do Egito, livres agora, ia passar 40 anos no deserto, depois entrando na terra prometida. Bem no começo, até começou lá no Egito com Arão, quando voltou com Moisés. Ele sendo o homem que falava para o povo diante de Deus. Mas foi consagrado. Depois que Moisés recebeu a planta para fazer o tabernáculo, dentro do tabernáculo, Deus explicou como seria a adoração aceitável. E ele começou a construir. E teve no livro de Êxodo, você tem que ler, uma descrição perfeita, como foi detalhadamente feito o tabernáculo, exatamente como Deus mostrou a fazer. E dentro dessa oração, ele colocou os sacerdotes. E só uma coisinha aqui, capítulo 28 de Êxodo, versículos 1 a 5. Deus fala para Moisés: chame seu irmão, Arão, e separe o dentro os israelitas, e também os seus filhos Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, para que me servem como sacerdotes. Única família, face da terra. Para o seu irmão Arão, faça vestes sagradas, que lhes confiam dignidade e honra. Aí, gente, eu não vou ter tempo para tentar explicar tudo, mas pensa, estou fazendo um paralelo, a Bíblia faz isso. Eles no Antigo Testamento, tudo que Deus falou, tudo que Deus preparou, tudo eles tinham que fazer, comparado com a nossa vida espiritual, não físico. Nós não matamos animais e queimamos e derramamos o sangue. Mas nós devemos exigir o ministério de sacerdócio aqui na nossa igreja, na sua família, nossa cidade e até o mundo inteiro. Mas para fazer isso, nós temos que entender o que eles fizeram, o que Deus mandou. Lembra que dizem em 1 Pedro, sacrifícios, ofertas, sacrifícios aceitáveis. Deus não aceita qualquer um, não aceita de qualquer jeito, não aceita qualquer louvor, tem que ser da maneira que Ele exige. E Ele sempre fala e nos instrui. Então Ele diz assim, as vestes sagradas que lhe confiram dignidade e honra. Diga a todos os homens capazes, aos quais dê habilidade, Deus deu habilidade, que façam vestes para a consagração de Arão, para que me sirva como sacerdote. São estas as vestes que farão um peitoral, um colete sacerdotal, um manto, um túnico bordada, um turbante e um cinturão, para que o sacerdote Arão e os seus filhos me servem como sacerdotes. Eles farão essas vestes sagradas e usarão linho finos, fios de ouro e fios de tecidos azul, roxo e vermelho. Deus fala exatamente o que tem que ser usado, até o fio dentro do tecido, porque tudo representa algo. E tudo aponta para ou a pessoa de Jesus, ou seu ministério aqui na terra. Todas essas coisas, quem faz um estudo, faz. Tudo aponta para Jesus. E não esquecendo, também Jesus é a oferta. Ele é o Cordeiro de Deus. Então, tudo é sobre Jesus. Eles foram escolhidos por Deus para oferecer sacrifícios, interceder pelo povo e manter o tabernáculo e o templo. Tem 3 coisas principais, presta atenção, vai ser na prova de quarta-feira. 3 coisas principais que o sacerdote foi chamado para Deus fazer. Esqueci já. Oferecer sacrifícios, interceder pelo povo, entre o povo e o Deus, e manter limpo, puro e funcional o tabernáculo que depois foi feito, construído
o templo. Enquanto está fazendo tudo isso, para os sacerdotes, Deus exigia fidelidade inabalável e pureza desse sacerdote do seu serviço. Eles tinham que ser puros e o serviço que eles fizeram tinha que ser puro. Eles tinham que viver uma vida aceitável diante de Deus e o que eles fizeram tinha que ser aceitável diante de Deus. Isso que a Bíblia exige, não é regras da nossa igreja, não é uma coisa de religião, é isso que Deus exige. Se nós, hoje em dia, queremos cumprir nosso papel como sacerdotes santos, é muito bonito cantar. Nós temos uma música que canta sobre isso, que nós cantamos. Será que estamos cumprindo isso? Será que nós entendemos a profundidade dessa que Deus deu para nos cumprir aqui nessa terra? Nós temos que comparar com o que foi falado originalmente no Antigo Testamento. Só para entender como Deus leva isso muito sério, começou agora. O ofício de sacerdote começou em capítulo 28. Se tem a sua Bíblia, você vai indo para frente. Capítulo 29 começa a dar as lições, instruções como fazer os sacrifícios, por que tem que fazer os sacrifícios, o que é pecado, que tipo de sacrifício para ser feito por causa do pecado, foi indo. Poucos capítulos depois, nós chegamos em Levítico, capítulo 10. Alguns desses filhos de Arão, tinha 4 filhos e um homem, o pai, 5 sacerdotes para ministrar para 2 a 3 milhões de pessoas no deserto. Arão e seus 4 filhos. Capítulo 10, já falamos sobre 2 filhos dele. Eles foram criados, já observaram os milagres de Deus, o mar abrindo, as 10 pragas, foram libertos. Então, tinha todo o conhecimento, viu a majestade de Deus no Monte Sinai, entendeu as coisas, foram consagrados, ungidos. E olha aqui, Nadab e Abiú, filhos de Abraão, estamos em Arão. Pegaram cada um o seu incensário, tudo foi ensinado já, tudo já foi bem explicado por Deus, como fazer, como tratar cada situação dentro do tabernáculo. Pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Você pode pensar, mas fogo é fogo. Fogo queima, fogo tem a mesma função, não importa que tipo de fogo que é. Importa. Porque Deus já explicou de onde pegar, de qual cinza, como tem que pegar, que tipo de fogo, com que tipo de cinza tem que misturar o incenso. Deus fala exatamente o que temos que fazer em cada situação da nossa vida. E nós não temos direito de pensar, fogo é fogo. É fogo mesmo. Nós não temos permissão de mudar as coisas. Nós temos o dever de obedecer. Mas como eu posso obedecer a algo que eu não sei que existe? Por isso nós temos que ter esse tipo de mensagem que nos ensina a severidade da posição que nós temos diante de Deus, o que Ele exige, para nós, sem entendimento, fazer alguma coisa errada e pagar as consequências diante de Deus. Não é culpa de Deus, não é culpa de Deus que eles fizeram uma coisa que não foi autorizado. Eu não sei por que eles fizeram, não sei se eles eram preguiçosos, se eles acharam melhor lugar, não sei. Mas eu sei que eles fizeram sem autorização de Deus. Não foi escrito isso para fazer. E como sacerdotes, como um povo separado para cumprir essa missão sagrada de Deus. Olha o que aconteceu. 2. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor.
Deus leva a sério. Quem é sacerdote tem que cumprir. Não pode inventar outras maneiras de fazer as coisas de Deus. Não pode achar que, eu achei um lugar que seria melhor, ou algo que seria melhor, Deus vai aceitar isso. Não, já está escrito. Não é o nosso perfil para inventar outras maneiras de pregar, outras promessas que a Bíblia não promete. Nosso papel é aprender, entender e ensinar o que a Bíblia diz. Eu acho que o versículo 3 é um versículo muito, muito triste. Moisés então disse a Arão: foi isso que o Senhor disse. Aos que me se aproximam, lembra disso. Santo me mostrarei, à vista de todo o povo, glorificado serei. Agora, parte triste. Arão, porém, ficou em silêncio. Imagina o pai. Não tinha nada para falar. Eu podia dizer, mas não foi a culpa deles. Eu não ensinei certo. A gente não sabe. Mas quando nós nos aproximamos a Deus, no nosso papel agora, segundo 1 Pedro 2, sacerdócio real, e nós não cumprimos, fazemos as coisas certas, estamos aí nos colocando numa situação muito perigosa. Eu não quero que nós saímos aqui com medo de Deus, mas eu quero que nós saímos aqui hoje à noite com temor de Deus, entendendo que Ele é o mesmo Deus. Você lembra no Novo Testamento, bem no começo, como era que era começo, bem no começo da igreja, no dia dos Pentecostes, a igreja que tinha só 12 membros, depois 120, aumentou para 3.000 no dia dos Pentecostes. Receberam um poder de Deus, do Espírito Santo, para evangelizar. E 2 capítulos depois, tinha Ananias e Safira que mentiram de uma coisa boba que aconteceu com eles. Morreram na hora. Nós temos que ver que Deus não brinca. Tem muitas pessoas que brincam de igreja, muita igreja que brinca de igreja. Mas Deus não brinca. Nós não temos autorização de fazer qualquer coisa. Nós temos que ver o que a Bíblia diz. Voltando para 1 Pedro. Em 1 Pedro, os cristãos são chamados de um sacerdócio santo, os sacerdotes. Isso significa que como crentes verdadeiros, nós também temos um papel para cumprir. Isso é alguma coisa que nós conversamos com outro dia na nossa família, que às vezes afirmando biblicamente quem a Bíblia diz que nós somos em Cristo, cantando essas músicas, confirmando, afirmando quem eu sou. Tem um que é muito gostoso, eu sou quem Deus diz que eu sou. Você lembra dessa música? Tem muitas pessoas que cantam, mas não são daquele jeito. E tem um perigo de cantar e ler tanto sobre o que Deus diz que eu sou, mas eu não sou assim. Porque não estou vivendo essa vida. Eu sou quem Deus diz que eu sou, se eu faço o que Deus diz para fazer. Nós não podemos assumir características ou as promessas de Deus para seus filhos obedientes, se nós não somos filhos obedientes. A maneira mais usada para mal interpretar a palavra de Deus é quando nós achamos que está escrito para mim, quando não está escrito para mim. Tem certa passagem na Bíblia escrita para a nação de Israel, para outras pessoas, para outras igrejas. E eu não posso aplicar aquela coisa na minha vida, eu não posso assumir aquela promessa para mim. Mas eu vou fazendo porque eu estou lendo a Bíblia, não estou entendendo nada, mas eu estou aplicando tudo para mim.
E a pessoa pode morrer e ir eternamente no inferno achando que é salvo. Porque li alguma coisa, uma promessa na Bíblia, mas não cumpriu a sua parte. Em 1 Pedro, então vamos ver com quem ele está falando. E voltando só uma página na sua Bíblia, em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 22 a 23, vê se essa descreve você. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o seu coração. Vocês foram regenerados, nascidos de novo, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. A promessa da palavra de Deus, o ensinamento da palavra de Deus, que nos ensina como ser salvo, de arrepender dos nossos pecados, de deixar o mundo para trás, morrer para si, receber Cristo como Salvador e vive para Ele, aprendendo com Ele, vivendo para Ele, cumprindo em obediência à sua palavra. Se nós estamos nesses versículos, então, capítulo 2, versículo 5, também é para nós. Porque diz assim, versículo 1 de capítulo 2 de 1 Pedro. Portanto, se você é assim, já entregou, já recebeu Jesus como Salvador, já está vivendo a sua vida cristã. Portanto, por causa dessas coisas, olha aqui, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja, toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejam de coração o leite espiritual puro. Começo de aprender sobre as coisas da palavra de Deus, para que por meio dele crescem para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Provaram, experimentaram. Você sabe, você conhece, tem um relacionamento com Cristo. Não com um ritual, não com uma coisa que vai repetindo 1000 vezes, não para uma música que aprender a letra e canta sempre. Não, mas porque você entregou a sua vida. Você ficou de joelhos, humildemente entregando, pedindo perdão dos seus pecados. Versículo 4 diz: à medida que vocês se aproximam dele. Olha, é perigo. Porque nós lemos em Êxodo, Deus diz: quem aproxima de mim deve ser santo. Aqui diz, na medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitado pelos homens, Jesus, mas escolhido por Deus e precioso para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pertence isso? Está falando de você aqui? Se não, por favor, enquanto estamos aqui, orando para Deus, ora para Ele, pede para Ele procurar no seu coração o que é que está deixando você para trás. O que essas muralhas que você precisa que Ele vai derrubando antes do retiro dos homens? Vamos derrubar agora. Tira essas desculpas, justificações, vergonha, não sei o que é, mas pede para Deus tirar isso, para que hoje à noite pode ser a noite em que você se torna um filho de Deus, porque nem todos são. Jesus falou, a Bíblia fala sobre Jesus, que todos que creram nele, Deus deu os poder para se tornar um filho de Deus. Isso é tudo através do poder de Deus, quando nós nos arrependemos e confiamos nele como nosso Salvador e Senhor da nossa vida. E aí, um papel nosso
que nós temos que levar muito sério. Quando nós nos aproximamos a Deus, é que nós também vivemos essa vida pura, correta, limpa diante de Deus. Somos chamados a oferecer sacrifícios espirituais, como adoração, louvor, oração, serviços, servindo uns aos outros, coisas que honram a Deus. Quando a gente faz isso na nossa igreja, faz isso na sua casa, na nossa cidade, ao redor, com as outras pessoas, estamos cumprindo uma parte de ser um sacerdote, oferecendo ofertas, sacrifícios vivos. Assim como o sacerdote do Antigo Testamento, nosso papel é construir uma ponte entre Deus e a humanidade. Não para ficar no meio, para orar, para abençoar, para perdoar. Isso não existe mais. Jesus faz tudo isso. Ele é o sumo sacerdote. Nós podemos chegar diretamente ao trono de Cristo. Não precisa outro intermediário. Só Jesus, a Bíblia diz. O que é nosso papel com o ponte entre o povo e Deus? É para ensinar, é para exortar, é para pregar, é para falar, é para levar, para fazer a pessoa conhecer as Escrituras, para que eles possam conhecer o verdadeiro Jesus. É isso que nós fazemos. Nós trabalhamos entre Deus e o povo para ir em todas as nações pregando a palavra de Deus. Nós temos que também manter limpo o tabernáculo e o templo. Procura em 1 Coríntios capítulo 6, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Aqui a Bíblia diz que nossos corpos físicos, a Bíblia chama do templo de Deus. Por quê? Porque uma vez que nós aceitamos Jesus como Salvador, o Espírito Santo habita em nós. E Deus olha para nós, não com um corpo qualquer que pode ser usado por qualquer coisa, mas um corpo onde habita o Espírito Santo de Deus. E por isso ele fala, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 a 20. Está falando isso para membros de uma igreja. Fujam da imoralidade sexual, todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês, o corpo físico, é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos. Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Um dos deveres que os sacerdotes fizeram dia e noite no tabernáculo antigo era para manter limpo, para sempre cuidar, sempre colocar em ordem em tudo que estava sendo usado, mantendo puro e perfeito estado para que o templo, o tabernáculo podia funcionar da maneira correta. Nós temos o mesmo compromisso diante de Deus para nossos próprios corpos. Nós temos como sacerdotes, tem que manter limpo e puro e que funciona para ser utilizado o nosso corpo. Nós não temos direito de usar nosso corpo em coisas imorais. Não tem mais. Nós nos aproximamos a Jesus, já deixamos aquele desejo para trás. Senão, vai ter consequências para pagar. Também, mesmo capítulo, mesmo 1 Coríntios, mas agora capítulo 3, e versículo 17 e 18, a Bíblia também compara a igreja local, como com o templo de Deus. Olha aqui que diz. Se alguém,
Vamos ler 16. Vou ler 16 também. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? Agora não está falando pessoalmente, está falando para eles como uma igreja. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, plural, é sagrado. Nós, como membros dessa igreja, sacerdote real e santo, nós temos que trabalhar duro para também manter limpo, puro, e que essa igreja funcione. Ambos, a parte física e a parte espiritual. Como eu posso fazer a parte espiritual? Eu vou viver a minha vida corretamente. Eu vou ajudar os outros também. Eu vou ajudar a ensinar, vou ensinar as crianças, vou dar meu tempo, vou servir os outros, eu vou participar, porque eu sou um sacerdote. Se eu faço o papel ou não, Deus vai me cobrar. Então eu preciso ser ativo aqui na igreja. Eu sou um membro dessa igreja, eu tenho que ter um papel. Eu tenho que fazer alguma coisa para que essa igreja Batista Novo Tempo, onde eu sou membro, está funcionando da maneira que Jesus organizou a igreja funcionar. Eu tenho uma parte importante, ou na música, na adoração, e a qualquer coisa aqui eu preciso ser envolvido. Tem que ser. Por quê? Porque eu sou sacerdote. Eu fui escolhido, separado para cumprir isso. E se eu não faço isso, quem vai fazer? Eu vou exigir que uma pessoa faz o papel de 3 ou 4 ou 10 irmãos? Não, 10 irmãos faz o papel, todos fazendo. E a igreja vai ser limpa, a igreja vai ser pura, a igreja vai continuar até a volta de Cristo, cumprindo a sua vontade. O tempo já está acabando. Mas olha mais um aviso. Infelizmente, hoje em dia existe muita pessoa usando o nome de Deus, usando a igreja de Cristo para enganar, manipular, ganhar a sua vida. Mas isso não é nada novo. Já estava acontecendo. 1 Samuel, capítulo 2. Bem no começo também. Não muitos anos. Capítulo 1 de Daniel, de 1 Samuel, nós temos a história linda sobre Ana, que quis ter filho, depois ela que nasceu Samuel. Capítulo 2, e no final do capítulo ela entrega para o tabernáculo, para ele servir a Deus. Capítulo 2 de 1 Samuel abre com essa oração bonita dessa Ana. E já logo, numa família real, uma família de sacerdotes. O pai super conhecido, o sumo sacerdote, muito conhecido. Era para ele ser a referência da vontade, da santidade de Deus. Mas olha o que diz aqui. 1 Samuel, capítulo 2, versículos 12 a 17. Os filhos de Eli eram ímpios. Foram criados na igreja, no tabernáculo, fazendo o papel de sacerdotes. Mas os filhos de Eli eram ímpios. Não se importavam com o Senhor, nem cumpriram os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar de sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, bem grande. Enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam em Siló. Mas antes mesmo de queimar a gordura, vinha auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dá um pedaço de carne
para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. E foi indo. Que ridículo. Que manipulação. Que aproveitando a sua posição como um homem de Deus. Mas Deus viu. Deus viu tudo isso. Versículo 22. Ele, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam. A todo Israel que... Olha aqui. Ele sabia de tudo que os seus filhos faziam a todo o Israel, e que ele se deitava com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhes perguntou: por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom o que escutas pareando no meio do povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor, injustamente. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá? Quem intercederá por ele? Seus filhos? Contudo, não deram atenção à repreensão, como era muito fraco, do seu pai, pois o Senhor queria matá-los. Deus não brinca. Os pais pode ser que não sabem disciplinar, instruir, ensinar as consequências do mal, brincando com Deus, mas Deus vai. Vamos levar muito sério o que Deus faz. Não tem tempo hoje, mas continua, por favor, em casa, lendo esse capítulo inteiro. E ver a repreensão que Deus dá. Que nenhum desses homens, de toda a linhagem do Eli, ia sobreviver por muitos anos. E todos os seus dias de toda a família seria ruim, pobre, por causa dessa família real. E o pai que deixava as crianças fazer qualquer coisa. Nós temos que usar, que entender que Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje, para sempre. O castigo está vindo. Ele é paciente, tem misericórdia. Ele pode nos perdoar de qualquer coisa. Mas se nós continuamos, até com esse papel, com essas vestes sagradas, vamos pagar as consequências. Sendo um sacerdócio real, sendo um sacerdote, sendo um filho de Deus, não é o que parece por fora. Nós lemos que ele tinha feito vestes sagrados para eles sentir a dignidade e a honra da sua posição. E nós devemos sentir isso também, mas não é a roupa. Não é a roupa que faz isso. A roupa pode ter aparência, mas Deus que faz obra lá dentro. Começa com o seu coração. Uma transformação de dentro por fora, que somente Deus faz. Não anda com a aparência que você é alguém de Deus. Não canta os louvores falando que eu sou quem Deus diz que eu sou. Quando não faz o que Deus diz para fazer. Porque Deus não brinca. Não seja enganado. Deus vai cefar o que nós plantamos. Vai ter um dia que nós vamos estar diante de Deus. Ele já pode começar aqui na terra, se quiser. Nós temos que entender que Deus me ama. Ele tem uma vida perfeita, pura, com alegria. Nós já falamos de toda essa bondade de Deus. Ele tem para mim, então eu tenho que aceitar isso. E pôr em prática, e seguir isso. Sem perder nada, porque tudo que Deus quer que eu perca não tem valor nenhum. Todas as coisas eternas e boas e amáveis e perfeitas e bonitas faz parte da vontade de Deus para nós. Então vamos procurar na Bíblia, vamos entender isso para que nós possamos oferecer a Deus com nossas vidas sacrificadas, santos, vivos, como diz em Romanos capítulo 12. E assim fazer sacrifícios aceitáveis.
E não seja culpado de fazer uma coisa, eu não sabia. Ninguém falou isso para mim. Imagina se nós fomos uma igreja que não ensina, que não corrige, que não exorta. Você ama Deus, faz o que quiser. Que irresponsabilidade é isso. Você ama Deus? Então, Jesus disse, quem me ama, obedece a minha palavra. E não é um fardo, é com alegria que nós servimos. Tem muita coisa aqui, mais 2 páginas para falar. Imagina a vida dos sacerdotes, especialmente no deserto, naqueles 40 anos. Uma família, para 2, 3 milhões, Deus exigia cada pecado. Ele foi descrevendo o pecado, isso pecado, por isso tem que matar esse animal, faz isso, e leva tudo para os sacerdotes. Tudo. Imagina, dia e noite, o tabernáculo não fechou. Parecia mais um açougue do que um tabernáculo. Todos os dias. E os sacerdotes poucos. A Bíblia descreve os móveis que estavam dentro de cada área do tabernáculo. Tamanho e tudo que estava lá dentro. O que estava na entrada, o que estava no primeiro quarto, que era o lugar santo, e o que estava atrás do véu, o lugar mais santo. Descreve tudo. E sabe o que não tinha lá? No santuário, no tabernáculo? Não tinha uma cadeira, não tinha um banquinho, não tinha um lugar para eles descansar, para eles parar de servir, porque eles não pararam. O dia de um sacerdote estava em pé o tempo todo. Eles não tinham tempo para descansar. Por isso era tão interessante em Hebreus capítulo 10. O escritor desse livro de Hebreus está comparando o ministério de Cristo com todos os ministérios do Antigo Testamento, até os anjos. E ele aqui está falando em comparação os sacerdotes. Ele fala uma coisa muito interessante. Hebreus capítulo 10, versículos 11 e 12. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todos. E eu pulei muita coisa aqui, mas só lembrar uma coisa. Quando os sacerdotes ofereceram algo errado sobre o sacrifício, a oferta que estava sendo feita, e eles ofereceram outra coisa, foi profano. E eles pagaram com as suas vidas as consequências. Por quê? Porque a oferta daquela época apontava para Jesus, representava Jesus. Hoje, quando nós não tratamos Jesus com a sua dignidade, com a glória que Ele merece, quando nós tratamos Ele como qualquer um, quando nós tiramos Ele da sua glória e fala como Ele fosse um ser humano igual a todos nós, Ele já fez isso, Ele já sofreu nisso, Ele já pagou esse preço, Ele já morreu na cruz, agora Ele é glorificado, como eu falei outra semana. Nós temos que entender que essa oferta nós temos que tratar exatamente como Deus nos manda. Jesus já foi o sacrifício do corpo de Cristo, oferecido uma vez por todos. Versículo 11, dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios, mas nunca podem remover os pecados. Versículo 12, mas quando esse sacerdote, Jesus, acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Quando Ele estava na cruz, antes que Ele morreu, Ele falou o quê? Está consumado. Eu cumpri
eu cumpri o papel. E ele morreu, ressuscitou, ficou mais ou menos 47 dias aqui na terra, voltou para o céu, onde está assentado, esperando para ele voltar aqui para nos buscar. A obra de Jesus cessou. A obra de salvação de Cristo terminou na cruz. A nossa não. Nós temos que continuar. Não é o nosso papel de ficar sentado, deitado, deixando outras pessoas fazer o que Deus nos chamou, nos escolheu para fazer e para ser. Não é necessariamente as coisas que a gente acha que é para fazer, não é para ser. É para ser um sacerdote santo. Vamos levantar espiritualmente. Vamos assumir nossa responsabilidade e dever. Vamos estudar mais sobre isso. Na sua casa, essa semana, vai estudando o que foi feito naquela época. Comparando com a sua vida espiritual. Será que eu estou digno desse título que Deus diz que eu sou? Ou eu só gosto de cantar sobre isso? Vamos fazer. Em terminando, quero ler alguns versículos só em 1 Tessalonicenses. O assunto desse capítulo é sobre a volta de Cristo. A volta de Cristo está chegando, está perto. Está perto. Tem muitas coisas acontecendo que mostra que pode ser logo, pode ser enquanto nós estamos aqui na terra. Seria bom para mim. Ele disse que não é momento de descansar. Não é momento de dormir. Capítulo 5, versículos 5 e 6, simplesmente diz assim. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais. Mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Vamos ser isso. Vamos assumir a nossa papel, a pessoa que Deus me salvou para ser. E vamos trabalhar. Vamos ser sacerdócios reais. Você pode dizer com certeza dentro do seu coração hoje à noite que você já fez tudo o que você precisa fazer, já ouviu a mensagem, o Espírito Santo já tocou no seu coração, já te convenceu do seu pecado, da sua necessidade de deixar o pecado e seguir Cristo, de arrepender de algo que estava seguindo, agora vou seguir Cristo, já pedir perdão, já humildemente diz para Deus, eu não consigo fazer sozinho, eu preciso do Senhor na minha vida. Eu aceito o fato que Jesus morreu na cruz para me livrar do meu pecado, do poder de Satanás. Eu quero que Ele seja o meu Salvador. Eu estou determinado de fazer Ele o Senhor da minha vida. Quando eu faço isso 100%, a Bíblia diz que pela fé nisso somos salvos. Se você não já tomou essa decisão, enquanto nós agora podemos ficar em pé, o altar está aberto para quem quiser vir orar. Se você quer vir orar para qualquer outra coisa, os irmãos estão aqui para orar junto com vocês. Mas tira qualquer dúvida. Seja hoje à noite, se fosse o primeiro dia, aquela pessoa, aquele sacerdócio real e santo. E vamos sair aqui cantando aquela música que toda a criação louva. Você pode dizer, eu sou parte disso, eu faço parte disso. Que a minha vida, não somente meus lábios, a minha vida
louva a Deus.